Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai corrigir, então, aquela atividade do em casa, da página 270, deixei para vocês, né? Falando a respeito do tecido muscular, né? E após essa correção dessa atividade, a gente vai dar continuidade a falar um pouquinho a respeito do tecido nervoso, né? Falamos a respeito das células nervosas, falamos a respeito do neurônio, né, dos dendritos, de toda a sua composição. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do sistema nervoso em si, das suas composições, das suas características e tudo mais. Beleza? Vamos então para a nossa aula. Bom, corrigido então aquelas as nossas atividades, né? Eu deixei para vocês lá na nossa aula passada. Foi o número 2 do em casa da página 270. Nesse exercício está pedindo assim para a gente. No módulo 2, você estudou os hábitos alimentares, assunto que foi retomado no módulo 8, na discussão sobre o acúmulo de gordura no interior das artérias coronárias, né? Então a gente falou a respeito sobre o acúmulo o acúmulo dessas gorduras dentro das artérias coronárias, que poderiam, através de maus hábitos alimentares, levar, né, a pessoa a algum tipo de doença cardíaca, né? No módulo 7, vimos que as artérias têm musculatura lisa, e um dos tipos de músculo que acabamos de estudar, né, é um tipo de músculo liso. A gente falou isso na nossa outra aula, tá? A nicotina do cigarro provoca a contração da musculatura lisa dos vasos sanguíneos, um fenômeno chamado de vasoconstrição. Tá? Então, a pessoa que faz uso, né, do cigarro, que é tabagista, né, acaba tendo esse tipo de alteração, a vasoconstrição. Tá? Então, associando essas informações, né, todas essas informações, o que poderia acontecer com o fumante, especialmente se ele tiver uma ou mais artérias coronárias que já estejam um pouco de gordura acumulada. A resposta deve relacionar todas as informações oferecidas no enunciado. Tá? Então, aqui uma das possíveis respostas, tá? Não quer dizer que o professor colocou aqui que seja a única resposta correta para esse exercício, tá? Então, fumante com uma ou mais artérias coronárias com gordura, né, pode sofrer uma obstrução do vaso sanguíneo. Por quê? Porque eu vou ter a constrição, tá? Vou diminuir o calibre do meu vaso através do quê? Da contração do meu músculo liso dele, porque a nicotina atua no músculo liso das artérias e das veias, fazendo vasoconstrição, diminuindo o calibre dele, tá? Então eu vou ter uma obstrução desse vaso, tá? Já tem um acúmulo de gordura, então ele vai ficar mais fino e a gordura vai acumulando ali e vai acontecer uma obstrução, vai acontecer um entupimento daquele vaso. E, consequentemente, né, pode acontecer um infarto devido à obstrução desse vaso. Tá? Então, essa é uma das respostas corretas. Professor, não coloquei assim, coloquei que pode acontecer uma obstrução, pode acontecer um entupimento, já que o músculo liso vai contrair quando essa pessoa estiver fumando. Correto também. Tá? Então, existem outras formas, ou essa forma aqui que o professor deixou uma forma correta. Se você colocou muito distante disso, né, não está relacionado diretamente com isso, então dá um pause aí e corrija a sua tarefa número 2 do Em Casa, lá da página 270. Beleza? Vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo, né, onde a gente estava falando um pouco a respeito do neurônio, né? A gente falou um pouquinho sobre as formas, aonde eles são encontrados, tá? Estruturas gerais do neurônio, tá? Todas as suas funções e também como eles estão situados dentro do nosso organismo. Tá? Então a gente falou a respeito dos dendritos, né? Que são estruturas que ficam no corpo celular. A gente vai ter núcleo celular, a gente vai ter o axônio, tá? A gente vai ter aqui a bainha de mielina, tá? E as terminais ou terminais do axônio, onde as informações são passadas, e entre, né, uma célula e outra, né, que a gente chama aqui de células de Henvers, ou também conhecidos como bainha de melanina, a gente vai ter os nódulos, tá? Ou, de Henvers, tá? Esses aqui são os nódulos de Henvers, que ficam entre um espaço e outro. Bom,
dando continuidade aqui então, né? Então, o corpo celular é a região mais alargada, onde se encontra o núcleo e a maioria das organelas citoplasmáticas dessa célula. Então, todas as organelas do neurônio se encontram dentro do corpo celular. Mitocôndria, retículo endoplasmático, enfim, complexo de Golgi, todas essas organelas, lisossomos, todas essas organelas que a gente já estudou, falou lá na biologia celular, elas se encontram aqui dentro, tá, do corpo celular do neurônio. Os filamentos que aparecem mais curtos na ilustração são os dendritos, tá? Geralmente são numerosos e muitos ramificados, e nem sempre são curtos, tá? Existem neurônios com dendritos mais longos e é através desses prolongamentos que as células nervosas recebem e propagam estímulos, tá? Então, os dendritos nem sempre eles podem se apresentar dessa forma, tá? Aqui é só uma ilustração do que a gente está observando. Às vezes, esses dendritos eles podem ser longos para poder alcançar outros neurônios, tá? Então, os prolongamentos único e comprido na ilustração é o axônio, que se ramifica apenas na ponta, tá? E através dele que a célula nervosa envia impulsos a outras células, tá? Então, do corpo celular vai sair um fio, tá? Que a gente já observou, né? Que é o axônio. E ele que vai levar a informação para uma outra célula nervosa, tá? Então, aqui a gente tem esse tipo de especificidade, tá? Ou seja, não é o comprimento desses filamentos que define, mas sim o sentido do pulso nervoso. Chega através dos dendritos, né? Passa pelo corpo celular em direção ao axônio da mesma célula. Os neurônios atuam sempre em conjunto, comunicando-se um com os outros. Um axônio pode fazer ligação com vários dendritos, tá? Então, eu tenho aqui a comunicação, né? Não que única e exclusivamente esse neurônio, né, essa célula nervosa, vai fazer ligação com um único neurônio. Ela pode fazer ligação com 2, 3 neurônios, né, 4 neurônios que estão próximos a ela. Tá? Então, esse neurônio perceptivo, né, receptivo, ele pode levar essas informações para vários outros neurônios. Esses neurônios que receberem informação podem levar para outros vários neurônios e assim por diante. A gente vai entrar dentro de uma reação em cadeia que acontece dentro lá do nosso sistema nervoso, né? Dentro da nossa cabeça. Bom, então você sabia, né, que os neurônios não se reproduzem? Então, os neurônios eles não são capazes de sofrer mitose, não são capazes de se dividir, tá? Então os neurônios são formados durante o desenvolvimento do feto, né? Durante a fase de desenvolvimento lá do embrionário e também fetal. Uma vez formados, eles não são mais se dividem, ou seja, não há reposição dessas células. Nascemos com cerca de 100 bilhões de neurônios e perdemos em torno de 500 por hora, mas não entre em pânico. Temos neurônios de sobra. Tá? Então, apesar de a gente estar perdendo o neurônio a todo momento, tá? Esses neurônios eles são o suficiente, tá? Para a gente chegar lá no final da nossa vida lembrando de quase tudo que aconteceu com a gente, tudo que a gente aprendeu durante essa jornada, tá? Então, só uma curiosidade aí, né? E mais, sabe-se que atividade que desafiam o cérebro, como ler e estudar, diminui o ritmo de perda, tá? Além de estimular a ramificação dos dendritos. Por outro lado, estresse e o uso de drogas aumentam essa taxa. As pessoas que acabam se estressando muito e utilizam de drogas, né, acabam perdendo mais neurônios, tá? E, consequentemente, né, acabam tendo menos neurônios para fazer utilizar um raciocínio lógico, né, para estudar, para ler, enquanto que estudar e ler, tá, é uma das formas que a gente faz com que a gente perca menos neurônios, tá, no decorrer da vida. Então, durante muito tempo, acreditou-se que, uma vez formados, os neurônios não mais se dividem e, portanto, não seriam repostos, dependendo do local da lesão e desde que o corpo celular não tivesse sido destruído. Recentemente, pesquisas têm sugerido que algumas regiões do cérebro apresentam neurônios novos, o que indica que pode haver multiplicação dessas células. Esses estudos apresentam uma esperança para pessoas que tiveram neurônios destruídos por doenças neurodegenerativas, por exemplo, perda de certas funções neurológicas. Então, a gente tem algumas doenças, né, neurodegenerativas que acabam perdendo ou matando essas células e a pessoa não consegue mais repor.
tá? Um exemplo, tá? Não é uma doença neurodegenerativa, mas acontece muito com pessoas que sofrem ruptura da medula espinal, por exemplo. Quando a pessoa sofre uma ruptura da medula espinal, ela consequentemente, tá? Ela vai ter o quê? Vai ter uma disjunção ali do tecido nervoso e é onde o sinal não vai passar mais. Ele vai perder, por exemplo, movimentos das pernas ou dos membros superiores, tá? O que acontece? Tá? Como ali não tem mais um sinal sendo enviado, né? A pessoa não consegue sinalizar para as pernas ou para os braços para fazer esse movimento. Então, se essas pesquisas, né, forem adiante descobrir que existem neurônios que são capazes de dividir, e ainda mais descobrir quais são esses neurônios, a gente pode implantar esses neurônios na medula espinal, né, e fazer com que eles se dividam para que aconteça, então, a cura, né, ou para que essa pessoa ela volte a ter os movimentos, né, e também sentir os seus membros inferiores e superiores, dependendo do tipo de fratura. Beleza? Vamos então dar continuidade aqui, né? Como os neurônios se comunicam, né? Sinapses. Então, toda a comunicação entre um neurônio e outro é feita através de sinapses. O que são sinapses, professor? Sinapses são encontros entre neurônios, tá? Então, quando eu comunico um neurônio com o outro, eu tenho uma sinapse, tá? Toda vez que um neurônio eles se encontram com o outro, eu tenho uma sinapse, tá? E a gente vai saber um pouquinho a respeito do que é uma sinapse realmente, tá? Além de ser um encontro, está acontecendo muita coisa ali dentro de uma sinapse, tá? Então, uma conexão entre dois neurônios acontece entre as terminações ou terminais do axônio, né, de um neurônio, e os dendritos de outro. Lembra lá que eu falei para vocês que a informação ela é unidirecional? Unidirecional por quê? Ela sempre vai vir do corpo celular em direção ao axônio. Portanto, eu não vou ter, por exemplo, sinapses entre dois dendritos ou sinapses entre duas terminações axônicas, tá? As sinapses elas sempre vão acontecer entre terminações axônicas de um neurônio e dendritos de outra, tá? Isso é uma regra, levem isso para a vida de vocês, tá? Então, aqui, ó. Então, localize na figura seguinte. Então, a gente tem aqui uma sinapse, né? Aqui a gente tem a terminação axônica desse neurônio e os dendritos de outro neurônio, tá? E aqui a gente vai ter lá, na terminação axônica, a gente vai ter mitocôndrias e a gente vai ter algumas vesículas. O que são essas vesículas, professor? Essas vesículas, elas produzem substâncias chamadas de neurotransmissores, que são substâncias que serão passadas de um neurônio para outro. Para que acontece isso, professor? Esses neurotransmissores que a gente está observando aqui, a gente tem um zoom maior, né? Para a gente poder observar. Os neurotransmissores eles vão ser recebidos pelos dendritos do outro neurônio, tá? E aí vai acontecer uma reação química aqui que vai dar continuidade ao meu pulso nervoso, tá? Para que esse pulso nervoso seja levado para um outro neurônio de uma forma muito rápida, tá? Então, é isso que acontece com uma sinapse. Tá? Então, ela vem despolarizando o neurônio vai sendo despolarizado, né, através da membrana plasmática desse neurônio, e quando chega aqui, essa informação ela vai ser transformada em neurotransmissores. Esses neurotransmissores passam para os dendritos do outro neurônio, e aí eles vão fazer com que esse neurônio consiga passar o impulso nervoso para o próximo, tá? Então vamos ver aqui o nosso textinho, né? Então lembrando, né, atentamente a sinapse da figura da página anterior, pode-se perceber que o axônio e dendritos não se tocam, tá? Então a gente não tem a conexão entre eles, né? Não vai ter um toque concreto, né? Eles não vão estar colados um no outro. A gente vai encontrar o quê? Um espaço, tá? Entre a terminação axônica e o meu dendrito. O nome desse espaço se chama fenda sináptica, tá? Então, entre a terminação axônica, que está desse lado, o terminal do axônio, e o dendrito, eu vou ter a fenda sináptica. E entre as duas, eu vou ter a membrana pré-sináptica, que é da terminal do axônio, e a membrana pós-sináptica, né? Quem que é essas duas? A membrana pré-sináptica é essa membrana do terminal do meu axônio. E a membrana pós-sináptica é a membrana do meu dendrito, tá? E entre as duas, né, entre a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica, eu tenho a minha fenda sináptica.
tá? Então, ó, nos minúsculos espaços entre eles, chamados de fenda ou espaço sináptico, serão liberadas algumas moléculas, os mediadores químicos ou neurotransmissores. Aí eu gosto de chamar de neurotransmissores porque realmente é o nome, não mediadores químicos, né? Quando o pulso nervoso vem através do axônio e chega até a extremidade deste, a membrana pré-sináptica, ocorre a liberação dos neurotransmissores, né? Então aqui, ó, na membrana pré-sináptica ocorre a liberação dos neurotransmissores, tá? Quando o pulso nervoso vem através do axônio e chega à extremidade, que vão desencadear um pulso nervoso na membrana do dendrito do próximo neurônio, na pós-sináptica. Lembra que eu falei para vocês? Quando eles são liberados aqui na fenda sináptica, eles vão entrar em contato com a membrana pós-sináptica e vão desencadear uma reação química para que esse pulso nervoso possa ser levado para o próximo neurônio. Beleza? Bem simples, né? Então, as células nervosas formam ainda sinapses com músculos, sinapses neuromusculares e com as glândulas, tá? Então, toda vez que eu estou levando informação ao músculo para que eu consiga fazer, por exemplo, a contração desse músculo, tá? Para que eu consiga também liberar, por exemplo, substâncias no meu corpo através das glândulas, né? Também acontece essa sinapse. Mas ela acontece através de uma comunicação com o meu neurônio e o músculo, ou o neurônio e uma glândula. Beleza? Bom, então a gente vai resolver agora aqui o já pensou, você já pensou nisso, né? Por que o pulso nervoso segue um único caminho, sentido até o neurônio seguinte, né? Então o professor já explicou isso, tá? Vou colocar aqui para vocês a resposta, tá? Por que que isso acontece? Porque a informação, né, de um neurônio unidirecional, tá? Deixa eu só colocar uma série aqui completo. Unidirecional do dendrito até a terminação do axônio. Beleza? Então, o porquê o impulso ele é sempre unidirecional? Porque toda a informação que chega no meu neurônio, ela vai ser unidirecional, ela vai chegar dos dendritos e vai caminhar até a terminação do meu axônio. Beleza? Respondido então aqui o nosso você já pensou nisso, né? Vamos dar continuidade. Vamos lá para o de olho agora no pulso nervoso. Então, a natureza do pulso nervoso ela é muito interessante. Trata-se da entrada e saída de alguns sais através da membrana do neurônio, causando pequenas diferenças de potencial, voltagem, da ordem de milivolts. Tá? Então, nossos pulsos nervosos eles se propagam dentro das nossas células, dos nossos neurônios, através de um pulso nervoso, na verdade, através de voltagem, através de energia elétrica. Tá? E isso acontece graças à presença de sais presentes tanto na minha membrana dentro da minha membrana plasmática, dentro da minha célula, quanto fora da minha célula. A gente chama isso de potencial de ação. Tá? Professor, como assim? Toda vez que meu neurônio ele passa uma informação para o outro, tá? Ele vai estar em potencial de ação, ele está despolarizando e repolarizando. Tá? Toda vez que eu estimulo o meu neurônio, ele está acontecendo um processo de despolarização e repolarização. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como isso acontece, tá? Então vamos ficar aqui na teoria agora. Então, quando se fala em sais, né, logo vem à mente sal de cozinha. Mais do que isso, sal é um grupo de substâncias químicas com características em comum. Uma dessas características é a solubilidade. A maioria dos sais é solúvel em água. Em meio aquoso, os sais separam-se em átomos portadores de cargas elétricas, os íons. Por exemplo, o sódio de cozinha é conhecido como cloreto de sódio, cujo símbolo é NaCl. Na água, ele se dissocia em Na, sódio, né? É um cátion positivo, e Cl, cátion negativo, que é o cloreto, ou cloro, né? E o ânion, né? Ou ânion,
Então, um íon negativo, também conhecido como ânion. Tá? Lembrando que os meios intracelular e extracelular são aquosos. Então, eu tenho o meio da minha célula, dentro da minha célula, tá? Onde eu encontro o meu citoplasma, ele é um meio aquoso. Tá? Lembra lá que a gente falou do citoplasma? Que ele é composto mais de 90% de água. E também o meio extracelular, que está fora da minha célula, a gente vai ter a linfa, tá? E a linfa basicamente é composta por água, né? Então a gente vai ter meios aquosos, tanto dentro da célula quanto fora da célula. Bom, o que atravessa a membrana dos neurônios são os íons, que explica, né, as pequenas diferenças de cargas elétricas que acontecem no pulso nervoso. No pulso elétrico, né, os íons mais importantes são o sódio e o potássio. Tá? Então a gente vai ter tanto o sódio quanto o potássio entrando e saindo das nossas células. Tá? Então os neurônios, eles costumam ser classificados em 3 tipos, segundo suas atividades. Neurônios sensoriais, tá? Ou sensitivos, que eles estão relacionados diretamente em transmitir impulsos nervosos a receptores sensoriais, como terminações da pele, órgãos dos sentidos em direção a outros neurônios. Então a gente vai ter lá, na nossa mão, na nossa pele, a gente vai ter vários neurônios sensoriais, indicando para a gente temperatura, indicando para a gente o tato da superfície que a gente está tocando, tá? Nos nossos olhos, a gente tem também neurônios sensoriais, dizendo qual tipo de intensidade de luz a gente está observando, qual tonalidade de luz a gente está observando, tá? A gente vai ter também neurônios sensoriais no nosso ouvido, dizendo a frequência, né, de som que a gente está observando, que a gente está sentindo naquele momento, tá? Esses são os neurônios sensoriais. Depois a gente vai ter os neurônios de associação. Quem são esses neurônios de associação? São os neurônios que são depois dos neurônios sensitivos. São os que vão levar essa informação até o nosso sistema nervoso central, tá? Então, eles recebem o pulso nervoso de um neurônio sensorial e transmite ao próximo neurônio. Esse neurônio não existe em alguns circuitos nervosos, tá? Então, alguns circuitos nervosos a gente não encontra neurônios de associação, tá? Então, eles são aqueles que vão receber essa informação e passar para frente. É como se eles fossem os mediadores da informação. Elas recebem e mandam para o próximo neurônio. E a gente vai ter também os neurônios motores, né? Quem são esses neurônios motores, professor? Os neurônios motores, ou também chamados de neurônios efetores, são aqueles que transmitem o pulso nervoso elétrico às células que realizarão a resposta motora, como os músculos, né? Na contração, tá? Tanto da musculatura lisa quanto da musculatura esquelética ou das glândulas, né? Secreção de produtos como a saliva e suor. Então, toda vez que eu recebo essa informação, tá? Essa informação ela tem que ser processada e levada para alguma parte do meu corpo, tá? E quando eu levo essa informação, por exemplo, para um músculo, né? Eu estou levando essa informação para o músculo da minha mão, para que ela feche, por exemplo. Essa informação ela é levada lá do meu cérebro até o músculo da minha mão através de um neurônio motor, tá? Ele vai levar essa informação, vai falar assim para o meu músculo, ó, é para contrair agora, tá? Porque lá o sistema nervoso está pedindo para você fazer isso. Então, basicamente, é isso que ele faz. Ele leva essa informação até os músculos para que eles executem a sua função, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nervos, né? O que seriam nervos? Os nervos são, na verdade, uma rede de fios, tá? Que ora são aferentes, ora são eferentes. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito desses nervos, tá? Então, você já viu um arranjo de fiação elétrica que é colocada no interior das paredes, né? Então, a gente tem a fiação lá elétrica, a gente tem a fiação do telefone, fiação da internet, tá? E esses fios, eles carregam ali vários outros fios dentro deles, né? E isso não é muito diferente de um nervo, por exemplo, né? Então, observando aqui essa imagem, né? Que parece de um telefone, na verdade, a gente tem dentro de um fio maior, né? Vários outros fios menores. E dentro desses outros fios menores, a gente tem outros fios ainda menores ainda que não são encapados, né? Então, os prolongamentos dos neurônios se alongam em centenas de feixes chamados de nervos, tá? Que lembram o mesmo arranjo observado no conduíte, tá? Aqui de uma fiação, por exemplo.
que a gente está observando aqui na imagem, nessa ilustração. Então, aqui eu tenho o meu sistema nervoso central, né? O meu encéfalo, e aqui eu tenho a minha medula espinal, que também faz parte do meu sistema nervoso. Partindo desses dois, tanto do meu cérebro quanto da minha medula espinal, eu tenho os nervos que vão inervar todas as regiões do meu corpo, sem exceção de nenhuma. Toda a região do meu corpo é inervada, tá? Ah, professor, mas eu não sinto o cabelo, ele não é inervado. O cabelo não, mas a raiz do cabelo é inervada. A mesma coisa para a unha, tá? Quando eu corto a unha, eu não sinto. Mas lá, na base da unha, né, ela é inervada, ela tem um nervo ali, tá? Assim vale para todas as partes do nosso organismo. Todas as nossas partes possuem inervação e possuem neurônios que estão ali, né, associando essas informações. E o que eu tenho dentro de um nervo, né? Então, dentro de um nervo eu tenho um tecido conjuntivo, separando ali os feixes de neurônios, né? Eu vou ter vasos sanguíneos para nutrir essas células, porque são neurônios, então são células vivas e precisam ser nutridas, só precisa de substâncias para mantê-las vivas, certo? Então, eu preciso ter vasos sanguíneos ali, tá? E depois eu vou ter ali, né, o neurônio passando ali como o último feixe, ou como a menor unidade funcional que eu tenho dentro do meu nervo, beleza? Bom, então os prolongamentos no interior do nervo, ele pode ser axônios, né, que são aquelas partes do meu neurônio, depois do corpo celular do meu neurônio eu tenho os axônios. Dendritos ou ambos, eu posso ter dendritos e também posso ter axônios ali dentro do meu nervo. E estão organizados em feixes. Os nervos podem conter feixes apenas de prolongamentos de neurônios motores, de neurônios sensoriais ou serem mistos. Então, no meu nervo, eu posso ter nervo de neurônios sensoriais e motores, eu posso ter nervo com apenas neurônios motores e posso ter nervos apenas com neurônios sensoriais ou sensitivos. Tá? Então, os corpos celulares dos neurônios não fazem parte do nervo. Tá? Então, o corpo celular ele não fica no nervo. Ele vai ficar numa região centralizada, uma parte fora do meu nervo, tá? Que são chamados de gânglios. Então, ao decorrer, ao longo do meu nervo, eu vou ter umas regiões como se fossem pequenas bolinhas, tá? Regiões mais larguinhas, aonde vai ficar os corpos celulares, tá? Dos meus nervos, dos meus neurônios, desculpa, tá? Então, os corpos celulares dos neurônios não fazem parte do nervo. Estão localizados na parte central do sistema nervoso, né? Ou em gânglios, como na figura a seguir, tá? Então, o corpo celular ele vai ficar ali em regiões específicas do meu nervo, tá? E agora a gente vai fazer a atividade, né, referente à nossa aula de hoje. Então, podemos usar o termo neurônio e nervo como sinônimos? Justifique a sua resposta, tá? Não. Não, né? Nervo nervo é um conjunto de neurônios. E os neurônios são responsáveis por levar as informações do corpo, tá? Então, o nervo e neurônio não pode ser chamado como sinônimo, porque se tratam de duas coisas diferentes. É a mesma coisa de eu chamar, por exemplo, gordura de adipose. Ou eu posso chamar, por exemplo, de um músculo de células musculares. Tá? Não é sinônimo. Célula muscular é uma coisa, músculo é outra coisa. É um órgão do meu organismo. E células musculares é uma célula que tem a função de contração. Beleza? Bom,
Vamos agora ao nosso teste, né? Para a gente resolver esse teste, vou deixar para vocês aqui o em casa para vocês resolverem. Então, o esquema a seguir representa a sinapse entre dois neurônios. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Então, o pulso nervoso se desloca apenas do neurônio 2 para o neurônio 1. Tá? Será que o pulso nervoso está passando do 2 para o 1? Falso, né? A gente sabe que o pulso nervoso ele é unidirecional, dos dendritos para a região da terminação do axônio. Os neurotransmissores percorrem axônios, né, e dendritos levando o pulso nervoso? Falso. Tá? Eles não percorrem o axônio, não. Eles ficam ali na terminação do axônio, ou na região terminal do axônio, e esperam o pulso nervoso chegar até eles para que eles sejam liberados. Tá? Letra C. O pulso nervoso pode propagar tanto do neurônio 2 para o neurônio 1 como sentido contrário? Falso. Tá? Ele não pode se propagar do neurônio 2 para o neurônio 1. O papel do neurotransmissor é de propagar o impulso nervoso do neurônio 1 para o neurônio 2? Tá? Verdadeiro. Tá? Então, o papel do neurotransmissor é propagar esse impulso nervoso. É levar o impulso nervoso do neurônio 1 para o neurônio 2. Tá? Então, vou colocar aqui resposta, né, correta, letra D. Tá? E agora a gente vai aqui para o teste número 2. Assinale a alternativa sobre os nervos. Os nervos são formados apenas por corpos celulares dos neurônios? Não. Os nervos eles não são formados apenas por corpos celulares, e sim pelos axônios também. Os nervos e neurônios são sinônimos para a mesma estrutura? Falso. Tá? Não são sinônimos para a mesma estrutura. Nervo é um conjunto de neurônios. C. Os vasos sanguíneos dos nervos têm a função de fornecer oxigênio e nutrientes para as células nervosas? Verdadeiro. Tá? Então, as células sanguíneas, quer dizer, os vasos sanguíneos que estão ali no meu nervo, né, servem para fornecer oxigênio e nutrientes para minhas células nervosas, como eu citei para vocês lá anteriormente. Tá? E agora a gente vai para o nosso em casa, né? Então, desenhe no caderno um neurônio, né, dendritos curtos e axônios longos, tá? Com legendas indicando o sentido do pulso nervoso. Tá? Então, eu quero que vocês desenhem dois neurônios, né, um próximo do outro, e indique para mim o sentido do pulso nervoso. E no número 2, o que ocorre com a pessoa se o feixe de nervos motores for interrompido em um acidente. Tá? O que será que acontece se ele for interrompido? Se ele for rompido, aconteceu uma fratura ali. Falei também nessa aula, né? Espero que tenham prestado atenção e tenham uma resposta bem bacana aí para o nosso em casa número 2. Beleza, pessoal? Nossa aula, então, vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, eu estou à disposição de vocês, tanto no WhatsApp quanto aqui na plataforma Plural. Beleza? Grande abraço a todos, tenham uma ótima semana e até nossa próxima aula.